Olha, gente, de volta aqui no Expressão pela nossa PRP TV. Coisa boa. Deixa eu mostrar aqui, mais uma vez, o senhor Jordoval, que acabou de nos dar uma entrevista maravilhosa, falando um pouco da sua história, da sua trajetória e da Academia Riachuelense de Letras, Artes e Ciência. Também Caminhos Caminhados, poesias, causos, reflexões e cantigas. Muita coisa aqui lá de Riachuelo. E foi assim, de Jordoval Luiz dos Santos. Porque os livros estão lá, Academia Riachuelense de Letras, Artes e Ciência. Entre em contato que pede os livros. Augustinho, que honra recebê-lo aqui no programa. Senti sua falta no programa da semana passada. Sim, correria. Mas quando a gente começou a gravar o programa, eu ainda estava na esperança que você chegasse. Mas depois você disse que realmente a coisa tinha se complicado e não tinha condição, pedir desculpa, eu entendo, claro. Mas eu disse, mas eu quero esse rapaz aqui no programa da semana que vem, porque eu visitei lá a galeria, até antes da exposição, né? Que eu fui lá fotografar algumas coisas, e a gente vai mostrar daqui a pouco. E eu fiquei realmente muito feliz com o que eu vi, né? Porque eu acho que o artista, quando ele define o seu trabalho, o seu rumo, né, o seu foco, é muito importante. Porque a partir daí a criatividade flui, eu tenho quase certeza, com mais... Como é que eu diria? É como água, eu acho. É como água? É como água. Como assim? Me explica. Flui, ela só acontece, sabe? Vai acontecendo naturalmente, né? Não para. Naturalmente. É assim que acontece com você, então? É assim então. que acontece. E aí você foi para o caminho do candomblé. Sim. Do candomblé. E você faz um trabalho tão bonito com relação aos orixás, enfim, a toda a história, né, do candomblé. Como é que surgiu isso, Agostinho? Veja, eu acho que eu tive sempre essa relação com a arte desde criança, né? Quando eu pedia presente à minha mãe, eu pedia aqueles cadernos de pintura. E você que fazia os trabalhos de escola e fazia a capa do trabalho? Que decorava as cartolinas todas, desenhava tudo, fazia a capa de tudo. Meu caderno era todo desenhado. Carteira do colégio desenhada. Então eu sempre tive esse contato com arte mesmo, sabe? Até desde a adolescência, né? Até recente mesmo, sabe? Mas acho que você se entender como artista é um processo, sabe? Eu acho que muita gente não chega lá nesse entendimento, sabe? De você enquanto artista. E para mim foi muito recente também. Acho que tem 2 anos só que eu me defini realmente como artista. Você descobriu que tinha um talento, tem 2 anos? Não, eu sempre... O talento já tinha anos. Eu sempre tive essa afinidade, mas acho que você se definir mesmo como artista, dizer eu sou um artista... É isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer, esse é o meu caminho. Que é palpável, sabe? Que dá pra fazer, porque eu acho que aqui no Brasil a gente vê como um lugar muito distante, impossível também, sabe? Eu acho que de 2 anos pra cá tudo vem acontecendo e só confirmando que é realmente aquele caminho que eu tenho que seguir, sabe? E aí você escolheu o candomblé? Escolhi o candomblé, mas foi não por acaso. Eu acho que foi o caminho mesmo da coisa. Eu entrei para um terreiro e aí dentro desse terreiro a gente tinha movimentos, tinha oficinas, né? A gente tinha um grupo artístico mesmo, juntava os artistas do terreiro. Dentro do candomblé? Dentro do candomblé. E aí a gente começava a criar desafios de artes e tudo. E aí eu comecei a desenhar orixá porque eu sou muito visual. Então eu utilizava do desenho para poder estudar sobre aquele orixá, estudar aqueles aspectos do terreiro e etc. Então, eu fui caminhando para esse lugar mesmo, sabe? E aí eu me encontrei nesse lugar, eu disse assim, é realmente isso que eu precisava, era o sentido que eu precisava, sabe? Então você estudou, por exemplo, os orixás através do desenho. Do desenho. Porque aí o orixá é tudo muito representativo, tudo muito elemental, sabe? Então, não é a cor de um orixá específica, a paramenta do orixá específica, a cor de uma pena específica, sabe? O espelho de um orixá específico. Então, eu fui pegando esses elementos, fui estudando, fui desenhando e ali eu consigo fixar melhor, sabe? Conhecer melhor aquilo. Agora, Gozado, você trabalha, olhando os seus trabalhos, você trabalha muito essa parte estética. Sim. Mas eu notei uma coisa que me impressionou. Você trabalha a expressão dos orixás. A expressão. Né? A gente percebe que é o que geralmente as pessoas quando
pinta os orixás, ou pinta essas coisas, se fixa muito na parte estética, como você disse, no vestuário, nas cores que são definidas, mas o rosto é sempre uma mesma expressão, né? Uhum. E o que eu percebi em alguns trabalhos seus é que você tem por exemplo, eu tenho um orixá que ele está quase sorrindo. Eu percebi um outro orixá que ele está mais, como se estivesse mais feliz. Eu tenho alguns orixás que está mais raivoso, sim, não é isso? Então você trabalhou muito a expressão. O que fez você trabalhar essas expressões? Eu acho que, primeiro que eu não gosto de trazer muito aquela forma muito específica, retratar realmente o rosto do orixá, porque eu acho que a gente não consegue enxergar o rosto do sagrado, sabe? Então, é o grande mistério. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de trazer, deixar também aberto para que a gente se enxergue. Enquanto filho do orixá, a gente consiga olhar para aquele quadro, por exemplo, olhar para o quadro de Oiá e se ver ali enquanto filha de Oiá, sabe? Enquanto filha de Ansan. Então, eu deixo esse espaço para o público também, para criar essa ligação entre a arte e o público. Eu acho que essa expressão facial, ela fala também sobre qual é a energia daquele santo, sabe? A energia daquele orixá. Por exemplo, Xangô mesmo, né? O Xangô da exposição é uma obra de Xangô que eu gosto muito. Acho que eu moldei ao redor, porque eu queria muito trazer aquela obra de Xangô. Então, fiz a expografia, alterei quem ia ficar do lado, porque eu queria muito que aquela obra de Xangô estivesse ali. Porque ela fala muito sobre a energia de Xangô. É uma obra que é toda vermelha e os únicos elementos dele é o olho branco de Xangô. A gente não sabe para onde ele está olhando. E um machado na cabeça, né? Então, ela fala muito sobre Xangô, que traz a justiça na cabeça. Um orixá de justiça, um orixá, um rei, né? É um obá, um grande obá. Então, ele traz a justiça na cabeça. E Xangô, ele não olha para um lado ou para o outro, sabe? Xangô vai olhar para o que é certo, para o que é justo. Xangô vai olhar para o lado que é certo. Então, quando a gente pede justiça a Xangô, a gente tem que saber se a gente não errou também, sabe? Porque Xangô ele não quer saber quem é que está pedindo, ele quer saber o que é certo. Então, é uma obra que fala muito sobre essa energia de Xangô, sabe? Eu procuro muito trazer dentro das obras a movimentação, a energia, a essência daquele santo, sabe? A essência daquele orixá. Para provocar reflexão. Para provocar reflexão, a gente se vê ali também enquanto filho. Maravilha. Vou pedir a técnica, mostrar um pouco da sua exposição, depois a gente volta para cá para conversar mais um pouquinho. Vamos conferir a exposição do Augustinho. Olha que maravilha, hein? A exposição está lá na Galeria de Arte Álvaro Santos. Sim. E ela fica até quando? Até dia 10 de maio. Então, olha, gente, tem até o dia 10 de maio para conferir. Está muito bonita. Está realmente um trabalho primoroso do Augustinho, não conhecia. Para mim está sendo uma honra conhecê-lo. É a sua primeira individual, Augustinho? É a minha primeira exposição. Eu expus no FASC, né, no Festival de São Cristóvão. No Festival de São Cristóvão você ganhou o prêmio do cartaz. No ano 2022. Ano passado eu voltei expondo também, expus uma obra de Iemanjá lá. Eu fiz como se fosse um tributo mesmo, a intervenção com barcos, flores, porque eu queria... A obra fala muito disso, né? Uma obra chamada Memórias do Mar, então fala... Foi uma intervenção? Foi uma intervenção. Então, vinha a obra, o barco também, que a gente sempre entrega no fevereiro, né, no dia de Iemanjá. Então, a obra que fala muito disso, dessa festa de Iemanjá. Eu queria trazer para que a pessoa se sentisse ali também, sabe? Esse terreiro, qual você faz parte, é em Socorro? É em Socorro, é o terreiro de Laércio, do pai Laércio, abençoa meu pai.
Sou filho de lá do terreiro da Megê. A gente fica lá na Taçoca de Fora, em Socorro. Você falou de Marisete hoje. Marisete é a nossa avó de santo, né? A gente vem da casa dela também. Uma figura, né? Linda. Maravilhosa, linda. A rainha, né? Um beijo para você. Um beijo, Marisete, a benção. Marisete. Fantástico. Gente, obrigado por ter vindo. Uma honra muito grande receber no programa. Parabéns pelo seu trabalho. Eu vou mostrar até o dia 10 de maio aqui as imagens da sua exposição. Sugerindo que as pessoas vão lá. Sim. A pessoa vá lá conhecer realmente a exposição. Vale a pena, o seu trabalho é muito bom. Obrigado. Muito bom. Só tem a crescer. Eu acho que essa exposição ela é realmente um rito de passar, sabe? Eu acho que a gente utilizar essa arte como ferramenta para que a população conheça também o que é o candomblé, o que é o terreiro, um pouco disso. E a gente acaba desmistificando. Esse lado didático da história, né? O preconceito que existe, né? A gente acaba desmistificando isso, conheça esse outro lado. Você sofreu algum tipo de preconceito no exercício, por exemplo, da sua arte? Eu acho que não, porque eu consigo hoje, eu tenho esse privilégio de escolher também, sabe? Os lugares que eu devo. Eu acho que eu tenho essa responsabilidade muito para com minha arte, porque eu acho que a arte de orixá, ela tem um peso maior para a gente, uma responsabilidade maior para a gente, sabe? Não é tudo que a gente pode desenhar, mas também não é tudo onde a gente pode colocar na arte de orixá, sabe? A gente tem esse respeito maior, porque diz muito sobre isso, sabe? É uma bagagem que vem toda antes, então a gente, enquanto artista de terreiro, a gente tem sim que pensar sobre isso, sabe? Onde eu vou colocar minha arte, onde eu posso trazer essa representação, sabe? Porque ali representa não só eu enquanto artista, mas representa o meu terreiro, representa o candomblé de Sergipe, representa o candomblé no geral, sabe? Então é importante que a gente tenha essa visão e não utilize dessa arte de orixá como uma mercadoria, sabe? Como um produto só, mas como uma essência, uma forma documental também, sabe? Da gente documentar e manter a tradição. Exatamente. Não só provocar a reflexão, como o respeito. Sim. Que eu acho que é fundamental. Obrigado por ter vindo. Obrigado, uma honra muito grande recebê-lo aqui no programa. E a gente volta já já. Cultura é o que a gente faz.